Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o novo nascimento. Será que você entende? Você percebe realmente por que é necessário nascer de novo? Note o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, onde nós encontramos o novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Jesus disse essas palavras muito solenes a um homem que acreditava em Deus, um homem que era frequentador da sinagoga, um religioso muito devoto e uma pessoa de boa moral que veio de noite prestar honras ao Senhor Jesus. Isso nós podemos notar pelo primeiro versículo deste capítulo 3, o chamando de mestre. Bem sabemos que tu tens vindo de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu faz. Tudo o que Nicodemos tinha era insuficiente para prepará-lo para seu encontro eterno com Deus. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo, você está preparado para encontrar-se com Deus? O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa ser regenerado, ou seja, receber uma nova vida. Quando o Senhor Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, ele falava de um nascimento espiritual, não físico. Leia os versículos 4 a 6 deste capítulo. Jesus o questionou pelo fato de ele não entender isto, apesar de ser um mestre do povo. João capítulo 3, versículo 10, aí neste capítulo. O novo nascimento, ou regeneração da nação de Israel, foi ensinada no Antigo Testamento. Você pode ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 36, o versículo 26, e também no capítulo 37, versículo 1 a 10. A futura regeneração da criação de seu estado de pecado também era um ensino bem conhecido. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 19, versículo 28. Note o que ele disse. E Jesus disse para os seus discípulos: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Nicodemos não tinha entendido que nascer de novo é uma atitude que deve ser aplicada a cada pessoa quando ela se torna membro da família de Deus. Nascer de novo é um evento pessoal. É uma vida nova, um novo relacionamento familiar, uma nova força interior. A Bíblia diz que entramos no reino de Deus como se estivéssemos passando da morte para a vida. Note o que o Senhor Jesus disse sobre isso em João capítulo 5, versículo 24. Ele disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Paramos de andar nas trevas para andar na luz quando nascemos de novo. Note o que o Senhor Jesus disse aos judeus em João capítulo 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Então, isso está no capítulo 8 de João. Eu li o versículo 12 e o versículo 21. Saímos do reino das trevas para o reino do Filho de Deus quando nós nascemos de novo. O apóstolo Paulo falou isto em Colossenses, capítulo 1, o versículo 13 e 14. Ele disse: Deus, o qual nos tirou da potestade ou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, ou seja, neste Filho, no Filho
filho do amor de Deus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A redenção é o que Cristo fez por nós na cruz. A remissão é o que nós recebemos dele quando a pessoa é salva. Nós nos tornamos uma nova criatura quando nascemos de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é dito assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criação se refere à justiça, santidade e verdade. E nós encontramos esta afirmação em Efésios capítulo 4, versículo 24. O apóstolo Paulo diz: "E vos revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade." Mas você pode estar se perguntando, por que o homem natural tem que nascer de novo? Bem, a expressão homem natural se refere ao homem exatamente como ele nasceu e que vive na carne antes de receber nova vida dada por Deus. Algumas coisas têm que ficar claro para você que vai ser salvo, para você que está interessado nesse assunto. O homem é corrupto. Leia Gênesis capítulo 8, versículo 21. Ele tem um coração enganoso. Isto está claro em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Em sua carne, na carne do ser humano, não há nada de bom. Romanos capítulo 7, versículo 18. Este homem, este pecador, ele está morto em seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Pelo padrão de Deus, não há vida espiritual naquela pessoa que nasceu aqui, nasceu o seu primeiro nascimento e nunca nasceu de novo. Outro ponto é que ele é controlado por Satanás. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Também este pecador, ele é um inimigo de Deus. Romanos 5, versículo 10. Ele não tem esperança e está sem Deus neste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 18. Todo filho de Deus esteve nesta condição um dia. Mas com a salvação, com o novo nascimento, tudo isto mudou, tudo isto é passado. Você pode estar se perguntando também como uma pessoa pode nascer de novo, que é o mais importante e deveria ser a pergunta essencial, deveria ser a pergunta que gostaríamos de responder. Para Nicodemos, o Senhor dá duas ilustrações de um novo nascimento. Um estudo cuidadoso de João, capítulo 3, não vai apoiar a ideia que a maioria das pessoas tem de relação a entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus não mencionou boas ações, nem unir-se às organizações religiosas, tanto da sua época como de hoje, nem passar por cerimônias religiosas. Ele deu duas ilustrações de um novo nascimento. A primeira ilustração que ele fez foi o vento. Você pode ler no capítulo 3, versículo 8. O vento é invisível e imprevisível na sua maneira de agir. E, no entanto, seus efeitos são evidentes. A fonte é Deus e não o homem para o novo nascimento. O novo nascimento também é Deus. João capítulo 1, versículo 13 afirma isto, que somos nascidos de Deus. Vem da parte dele para trabalhar invisivelmente. O Espírito Santo vem da parte de Deus para trabalhar invisivelmente, mas com poder na transformação de vida. A segunda ilustração que nós temos aqui é a serpente de cobre, a serpente que foi levantada no deserto. João capítulo 3, versículo 14 a 15, está relacionado a Números capítulo 21, versículos 6 a 9. Quando o povo de Israel pecou no deserto, Deus disse para Moisés fazer uma serpente de metal e colocá-la sobre uma haste. Todo aquele que cresce na palavra de Moisés, ou melhor, na palavra que Deus deu a Moisés, e olhasse para o objeto da provisão de Deus, eles foram sarados. O Senhor Jesus disse que ele, como filho do homem, seria levantado como aquela serpente na haste, para ser o objeto da fé que salva o pecador. Aquele levantar claramente seria a sua morte na cruz. Leia João capítulo 12, versículo 32 e 33.
O novo nascimento acontece quando cremos na palavra de Deus, que direciona os nossos olhos da fé para o Senhor Jesus, como aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, porque ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. O Senhor Jesus também falou de dois fatores importantes do novo nascimento para Nicodemos. O primeiro fator importante no assunto da salvação é a palavra de Deus. E a Bíblia destaca bem, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, Tiago capítulo 1, versículo 18. Nós ouvimos a palavra da verdade e cremos nela para podermos ser salvos. Leia Efésios capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 17. Ela é a semente da palavra. Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9 e Mateus capítulo 18, versículo 23. O novo nascimento ocorre quando verdadeiramente cremos na palavra de Deus e a obedecemos. A palavra de Deus nos aponta Cristo como nosso Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, foi o que Paulo diz para o carcereiro em Atos capítulo 16. O segundo fator importante na salvação é o Espírito Santo. A Bíblia diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Outro versículo diz: o Espírito Santo convence os homens dos seus pecados e os guia para Deus. O novo nascimento, você pode ler João capítulo 16, do versículo 8 ao 11, onde está claramente a atuação do Espírito Santo neste assunto. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Ela começa com a convicção do pecado e leva o pecador ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador pessoal, e o resultado será uma vida purificada. O lavar da regeneração, que nós lemos lá em Tito capítulo 3. Deve-se notar que nada do que se disse nesse vídeo tem algo a ver com o batismo na água. Na realidade, o batismo nem é mencionado. A água é usada na Bíblia como um símbolo do Espírito Santo, temos isso em João capítulo 7, e também um símbolo da palavra de Deus, Efésios capítulo 5. Note o que diz João capítulo 7 em relação ao Espírito Santo, em figura da água. O Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Agora, em referência à palavra, sendo uma figura da água, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. O batismo nada tem a ver com as ilustrações do vento e da serpente de metal usadas pelo Senhor Jesus a Nicodemos. O batismo é para uma pessoa salva e se trata de uma figura da salvação. Ele é muito importante, o batismo é muito importante e é um passo que segue ao novo nascimento, mas não é a causa dele. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. É necessário o novo nascimento para você entrar um dia no céu. A morte pode chegar antes da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja para qualquer um de nós. Se hoje fosse o seu último dia aqui neste mundo, você fechando seus olhos para esta vida, aonde você vai abrir na eternidade? Na eternidade só existem dois lugares, duas possibilidades de você estar: no céu, sendo uma pessoa salva, uma pessoa que nasceu de novo, e o inferno, o lugar para onde estão indo todos os pecadores
que não foram regenerados, não foram salvos, e multidões estão chegando já hoje. Como está o seu caso? Você tem interesse por este assunto? Talvez hoje não, né? Mas amanhã pode ser tarde demais. Eu convido você a refletir sobre isto. A vida ocupa, as coisas da vida nos ocupa com muitas coisas. Ocupa com os seus entretenimentos, enfim, com muitas coisas legítimas da vida. Mas você tem que parar, você tem que tirar tempo, porque para as outras coisas terrenas e temporais você tira tempo. Agora, para as coisas eternas, as pessoas querem deixar este assunto na mão do pastor, do padre, do missionário, para elas decidirem por você. Mas não. Cada pessoa hoje está no inferno ou no céu pela sua própria escolha. Você também vai estar na eternidade no lugar que você escolheu aqui nesta vida. Para você ir para o céu, não é apenas você dizer, eu quero ir para o céu. Não. Você tem que reconhecer a sua necessidade de um Salvador, que você é um pecador perdido, arruinado, estragado pelo pecado. Mas que Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi crucificado naquela cruz, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o convite dele é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem crê em mim, disse ele, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Deixo a decisão com você. Você tem que enfrentar ele aqui em vida e ser salvo, ou enfrentar ele na eternidade, no grande trono branco, e receber dali a sua sentença final, para ser lançado no lago de fogo, uma condenação eterna. Espero que você encontre ele hoje como Salvador, seu Salvador pessoal, crendo nele de todo o seu coração, e não o encontre na eternidade como seu juiz, aonde ouvirá as palavras finais dele, lançando-o no lago de fogo.